Agora, então, a gente vai abordar um pouquinho de alguns conceitos um pouco mais aprofundados para a gente poder começar a entender melhor o que é uma pesquisa científica e como ela funciona. Delineamento é o que eu vou fazer para o meu estudo funcionar, como o meu estudo vai ser feito. Geralmente, quando a gente fala de delineamento, a gente costuma querer uma resposta curta. Qual foi o tipo de estudo que eu fiz? Mas, falando em delineamento, é tudo o que você vai fazer, o desenho do seu estudo, o planejamento completo do que vai ser o seu estudo. Delineamento é isso. O protocolo da pesquisa já vai ser quando você escreve e organiza de forma lógica tudo o que você vai fazer. Então, delineamento é, por exemplo, vou fazer uma meta-análise. O protocolo é tudo o que você vai fazer na sua pesquisa, como você vai fazer cada coisa, tintim por tintim. Seria essa a diferença, seria essa a lógica aqui. Então, aqui tem até algumas vantagens do protocolo. Então, é com ele que você, por exemplo, solicita recursos, sei lá, em uma instituição de fomento, que você solicita aprovação no Comitê de Ética de Pesquisa. Então, é o projeto de pesquisa, é o protocolo da pesquisa. E a gente tem o plano do estudo, que é a estrutura toda daquilo que a gente vai fazer, de como a gente vai estudar. Então, são conceitos bem semelhantes, assim, mas o importante é entender como eles funcionam. Dentro do plano de estudo, então, a gente vai para as questões clínicas. O que é isso? É o que eu quero responder com o meu estudo, com o estudo que eu estou realizando. Então, algumas coisas que a gente pode não ter certeza na prática clínica, que a gente pode precisar recorrer a uma pesquisa científica para saber, é se uma condição representa doença, representa malignidade para aquela pessoa, ou se aquilo ali está dentro do normal. Como que eu posso fazer o melhor diagnóstico para determinada doença? Qual o melhor teste diagnóstico? Qual é o padrão ouro? Qual é o teste para uma triagem em massa? Quais testes eu tenho que escolher? Frequência também, de quanto em quanto tempo uma doença acontece. Eu estou na época dela realmente acontecer, não estou. Uma questão mais epidemiológica também aqui. Risco, ou seja, qual que é o risco de determinada pessoa desenvolver ou não certa doença. Prognóstico é, por exemplo, uma pessoa que tenha doença cardiovascular, doença arterial coronariana e que vai fazer tratamento com beta-bloqueador. Isso melhora ou piora o prognóstico da pessoa? Então é outra resposta que eu tenho. Um paciente em determinadas condições vai melhorar ou vai piorar o prognóstico? O tratamento, ou seja, determinado tratamento funciona ou não? Qual tratamento é melhor para determinada doença? Será que na hipertensão é melhor eu começar com o IECA ou será que é melhor começar com beta-bloqueador? IECA, a gente sabe. Prevenção também, o que é melhor para prevenir no caso das vacinas, que a gente já discutiu muito, e qual é a causa e etiologia de determinada doença, também são respondidos por uma pesquisa científica. Para a gente poder fazer a pesquisa, eu falei ali atrás que a gente tem a pergunta de pesquisa, ou seja, a questão de pesquisa, que era até o que eu puxei ali no slide anterior. O que a gente tenta responder? Então, para a gente responder, a gente tem que responder 4 perguntinhas, que a gente chama de matriz pico. Matriz pico, então, vai ser população, intervenção, controle e o O é de desfecho. É uma palavra em inglês, não vou pronunciar porque eu sou péssimo pronunciando, mas aqui a gente tem o resumo do que é a matriz pico e ela ajuda bastante a entender o nosso estudo, entender como ele está funcionando. Então aqui eu vou trazer um exemplo legal. Em adultos saudáveis, a suplementação de vitamina C reduz a incidência de resfriados em comparação com nenhuma intervenção ou placebo. Então, a vitamina C ajuda a diminuir resfriado. Então, a gente vai pegar o quê? Adultos saudáveis, porque a gente está trabalhando aí com uma população em geral, a gente não está trabalhando, por exemplo, com pacientes oncológicos. Vocês percebem que a pesquisa seria diferente se a gente trabalhasse só com pacientes oncológicos, ou só com idosos, ou só com jovens. Não, aqui a gente quer adultos saudáveis, porque são pessoas diferentes que as intervenções podem funcionar diferente. E intervenção, então, o que eu vou fazer com esses pacientes para tentar avaliar o meu desfecho? Então, aqui no caso seria suplementação de vitamina C. E aí eu já coloco aqui na intervenção também, qual dose eu vou suplementar? C, comparação, que é aquele paciente que não está sobre a intervenção. Quem é ele? Então, aqui seriam os pacientes em placebo. E o desfecho, ou seja, a prevenção de resfriados nesse paciente. A vitamina C realmente faz isso? Então, eu vou avaliar. Eu vou aplicar a intervenção nos meus pacientes em um grupo, em outro não. E vou ver qual teve o melhor desfecho, qual teve o pior desfecho. Então, essa é a lógica da matriz Pico. É basicamente um anagrama para a gente resumir
O que a gente precisa enxergar na hora de planejar uma pesquisa? Um elemento muito importante da matriz Pico que nós discutimos é o desfecho, ou seja, é aquele evento central que nós estamos estudando como resultado do nosso estudo. E é muito importante que a gente entenda qual é o nosso desfecho e se ele é realmente aquele desfecho que nós temos que estudar. Para isso, eu vou começar com uma historinha prática aqui que realmente aconteceu da flecainida, que era um medicamento para poder tratar despolarização ventricular prematura. E os estudos mostraram que ela era extremamente eficaz nesse tratamento, ou seja, você dava ela para os pacientes melhoravam da despolarização ventricular prematura. Começaram a usar na prática e observaram um pequeno problema, grande na verdade, bem grande. Apesar dos pacientes melhorarem da condição clínica, os pacientes que tomavam flecainida morriam mais do que os pacientes que não tomavam. Então, o nosso primeiro desfecho aqui, apesar dele à primeira vista parecer interessante, melhorar a condição clínica, ele não se convertia em outro desfecho que era o mais importante, era o principal e talvez até muito importasse nesse caso aqui, que é a sobrevida do meu paciente. Se eu vou conseguir melhorar o tempo de vida dele com qualidade de vida. Muito pelo contrário, meu remédio estava levando esses pacientes ao óbito. É exatamente pensando nisso, nessas situações, que a gente tem uma classificação dos desfechos de 1 a 7, mostrando que o desfecho mais importante que nós temos que estudar é a mortalidade por todas as causas. Vamos pegar um exemplo prático aqui, sem ser aquele que a gente falou agora. Vamos dar AS para a prevenção primária de infarto agudo do miocárdio. É óbvio que vai diminuir o infarto agudo do miocárdio, que é o meu desfecho estudado, porque é um anticoagulante. A questão é, em compensação, eu aumento eventos hemorrágicos, também por ser um anticoagulante. Então, a minha mortalidade geral em pacientes que nunca infartaram com aspirina, com AS, ela aumenta. Ou se mantém igual, não sei ao certo agora. Mas não existe essa indicação porque você, apesar de melhorar o quesito infarto, você piora nos outros lados. Então, a gente precisa considerar isso aqui. Um evento adverso grave também, alguma coisa que pode levar o paciente a óbito ou sequelas grandes. Desfecho do desenvolvimento de longo prazo, ou seja, no longo prazo, aquilo que eu estou resolvendo funciona, não funciona? O meu central. Qualidade de vida, não adianta, por exemplo, eu tratar uma dor na perna do paciente arrancando a perna dele fora. Talvez nem a dor cure. Mas, enfim, eu vou resolver o problema dele, mas eu vou criar outro muito maior. Efeitos adversos mais leves aqui também. Lembrando que ele vem depois ainda de qualidade de vida. Mudança de sintomas e aferições substitutivas, que é, por exemplo, um exame de sangue, alguma coisa assim. Quase nunca um resultado de exame de sangue é um desfecho interessante de ser estudado. Por exemplo, vamos estudar diabetes. É interessante estudar a taxa sanguínea de glicemia? É, mas mais importante é a gente avaliar as consequências da diabetes, por exemplo, uma neuropatia diabética, alterações de visão, alterações renais, que é muito mais importante. E aqui, então, a gente tem uma listinha aqui de tipos de desfecho também, detalhando um pouquinho eles, e é o que a gente estuda, então, descrevendo o que são eles. Não vou adentrar porque a gente já discutiu muito bem. Para finalizarmos essa parte mais conceitual, vamos definir relevância, que é o quê? O que o meu estudo precisa para a gente falar assim, vamos fazer ou não vamos fazer? A gente tem esse acrônimo FINER aqui, o F de factível, dá para fazer? Os nossos pesquisadores sabem fazer esse estudo? Existe paciente para fazer? Tem dinheiro para fazer? Interessante, o estudo é do nosso interesse, a gente quer fazer ele? É novo? É uma novidade? Aquilo que a gente está trazendo não é algo que ninguém já não trouxe? Por exemplo, de que adianta eu fazer um estudo dizendo que o coração tem que bater para a pessoa ficar viva? É um fato, não existe novidade nisso. Ou um tratamento que já está consolidado, eu vou trazer outro estudo comprovando ele. Às vezes pode ser interessante, mas dependendo da situação não é. Ética, o meu estudo segue princípios éticos, foi aprovado em comitê de ética. E a relevância. A relevância aqui a gente tem que pensar em 3 aspectos. Relevância para a comunidade científica,
A relevância clínica, ou seja, eu consigo aplicar o resultado do meu estudo na clínica? Se não consigo, não significa que o meu estudo é irrelevante. A gente tem uma terceira condição que é relevância para novos estudos. Então, por exemplo, eu fui lá e descobri um novo método de criar vacinas. Não necessariamente esse novo método vai ser aplicado na clínica agora, mas a partir dele eu posso desenvolver novas vacinas que vão ser aplicadas na clínica. Então, a relevância ela tem essa discussão também.